Eu nunca imaginei que ia escrever sobre isso. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que carrega. Só que ontem, enquanto lavava a louça, a água quente queimando um pouco as mãos, me veio tudo de volta. O cheiro de sabão em pó, o barulho da torneira pingando, e de repente eu estava lá outra vez, sentada no banco duro da igreja com 8 anos, olhando os pés descalços porque não tinha coragem de levantar a cabeça. Minha avó sempre dizia que a congada era o lugar onde Deus falava direto com a gente. Ela acendia as velas com mão trêmula, o cheiro de cera queimada se misturando ao suor dos fiéis. Eu acreditava. Como não acreditar? Todo mundo ali acreditava. Os homens de terno branco, as mulheres de saia longa, os hinos que pareciam vir do fundo da terra. E o irmão João, o diácono, com aquela voz grossa que fazia até os adultos baixarem os olhos. Foi ele que bateu na minha mãe pela primeira vez. Eu lembro porque era dia de Santa Ceia. Minha mãe tinha esquecido de trazer o pão sem fermento, aquele que a irmã Maria faz com farinha de trigo especial, e o irmão João segurou ela pelo braço no meio do salão. Não foi um tapa, não. Foi um empurrão que fez ela tropeçar nos próprios pés. Depois ele falou que era para o bem dela, que o demônio da desobediência tinha que sair. Minha mãe não chorou. Só ajustou a saia e sentou no banco da frente, como se nada tivesse acontecido. Eu não entendi na hora. Achava que era assim mesmo, que os escolhidos de Deus tinham permissão para essas coisas. Afinal, o irmão João curava gente. Eu vi com meus próprios olhos. Uma vez, uma mulher com dor nas costas se jogou no chão durante o culto, gritando, e ele pôs a mão na testa dela. Quando ela levantou, disse que a dor tinha sumido. Todo mundo aplaudiu. Até eu. Minha mãe também, com as mãos juntas, os olhos brilhando. Só que com o tempo as coisas foram ficando diferentes. Minha mãe começou a esquecer mais coisas. Primeiro foi o pão, depois foi o horário da reunião, depois foi o nome dos irmãos. Ela tinha 80 anos, mas o irmão João dizia que não era a idade, era o demônio da confusão. Ele ia na nossa casa, sentava na sala, tomava o café preto que minha mãe fazia com as mãos trêmulas, e depois começava a falar. Falava baixo, mas eu ouvia do meu quarto. Irmã, você precisa se purificar. O Senhor não gosta de mente fraca. Um dia eu cheguei do trabalho e encontrei minha mãe sentada no chão da cozinha, com o vestido rasgado no ombro. Ela estava quietinha, como se não tivesse acontecido nada. Só quando eu passei a mão no braço dela é que vi os dedos marcados roxos. Perguntei o que tinha sido, e ela disse que tinha caído. Mas eu conhecia aquela marca. Era a mesma que ficava no meu braço quando o irmão João me segurava muito forte durante as orações, dizendo que eu precisava me entregar mais. Não contei para ninguém. Quem ia acreditar em mim? Todo mundo via o irmão João como um homem de Deus. Ele curava, profetizava, falava em línguas. Uma vez até fez um paralítico andar. Ou pelo menos foi o que disseram. Eu não vi, mas todo mundo jurou que viu. E quando todo mundo jura, a gente começa a duvidar da própria memória. Até que veio o dia em que minha mãe não levantou da cama. Não era febre, não era dor. Era como se ela tivesse desistido. O irmão João foi lá em casa de novo, dessa vez com 2 outros diáconos. Eles entraram no quarto dela sem pedir licença, fecharam a porta. Eu fiquei do lado de fora, ouvindo os murmúrios, os gemidos abafados. Quando saíram, minha mãe estava sentada na cama, os olhos vermelhos, mas sorrindo. Deus me curou, ela disse. O irmão João tirou o demônio de mim. Eu não perguntei o que eles tinham feito. Não queria saber. No culto seguinte, o irmão João subiu no púlpito e contou que tinha libertado uma irmã idosa de um espírito de morte. Todo mundo louvou, bateu palmas. Minha mãe estava na primeira fila com as mãos levantadas, chorando. Eu olhei para ela e não reconheci mais nada. Não era a minha mãe. Era uma mulher quebrada, agradecendo pelo que tinha lhe sido tirado. Naquela noite, eu sonhei com a voz do irmão João. Ele estava de pé no meio de um rio, as águas sujas chegando até a cintura, e ele gritava que eu era a próxima, que eu precisava me purificar. Acordei suando, com a garganta doendo de tanto segurar o grito. No dia seguinte, fui até a casa da tia Rosa. Ela tinha saído da congada anos atrás, depois que o marido morreu e ninguém dá. Fui até a casa da tia Rosa sem avisar. O portão estava entreaberto, como sempre, e o cheiro de café queimado vinha da cozinha. Ela morava sozinha numa casa pequena, de paredes descascadas, com um quintal cheio de vasos de samambaias e um pé de jabuticaba que nunca dava fruto. Quando entrei, encontrei-a sentada na varanda, descascando batatas com uma faca cega. Não levantou os olhos logo, como se já soubesse que era eu. Você tá magra, disse finalmente, jogando as cascas num balde ao lado. E com cara de quem não dorme.
Não respondi. Puxei uma cadeira de plástico e sentei do outro lado da mesa, onde tinha um prato com restos de pão de queijo endurecido. Tia Rosa limpou as mãos na saia e serviu o café numa xícara lascada. O líquido era grosso, quase preto, do jeito que ela sempre fazia. Sua mãe ligou aqui ontem e falou sem pressa. Chorando. Disse que você estava possuída. Engoli o café amargo e senti queimar até o estômago. Ela acha que tudo é possessão. Tia Rosa cortou outra batata devagar. Não é só ela. O irmão João tá falando pra todo mundo que você precisa de libertação. Que tem algo em você desde pequena. A faca parou no ar. Eu conhecia aquela história. A história que minha mãe contava quando bebia demais, que o irmão João repetia nos cultos como se fosse profecia, que eu tinha nascido com o cordão umbilical enrolado no pescoço, que a parteira disse que era sinal de azar, que eu quase matei minha mãe no parto, que por isso eu carregava uma marca. Ele tá dizendo que eu sou a próxima, falei baixinho. Tia Rosa largou a faca. Os dedos dela, grossos e cheios de calos, tremiam levemente. Você não é obrigada a acreditar nisso, menina. Mas e se for verdade? Ela me olhou como se eu tivesse falado besteira. Verdade o quê? Que você tem demônio? Que Deus vai te afogar num rio para te salvar. Rio um som seco. Eu já vi isso antes. Vi moça bonita como você ser jogada na água para purificar, vi homem ser surrado até sangrar porque o espírito tava saindo. Vi sua própria mãe ser trancada num quarto com velas acesas até desmaiar, porque o irmão João disse que ela tava com o espírito de adultério. Fiquei quieta. Não sabia dessa parte. Ela nunca te contou? Tia Rosa balançou a cabeça. Claro que não. Sua mãe acha que tudo isso é amor, que sofrer é prova de fé. O vento mexeu nas samambaias, e por um segundo ouvi o som de tambores ao longe, vindo da congada. Tia Rosa segurou minha mão, os dedos dela ásperos como casca de árvore. Você não precisa voltar lá. Fica aqui comigo. Eu não tenho muito, mas você pode dormir no quarto da frente. Arrumo um colchão no chão. Olhei para as mãos dela, para as unhas roídas, para as veias grossas nos pulsos. Lembrei do sonho, do irmão João no rio, da água suja subindo, subindo. E se eles vierem me buscar? Eu não deixo, disse ela simples. Já faz tempo que eu não tenho medo desses homens. Mas eu tinha. Naquela noite deitei no colchão que tia Rosa arrumou, coberta com um lençol que cheirava a naftalina. O quarto era abafado, e o barulho dos grilos do lado de fora parecia gritos. Fechei os olhos e vi o rio de novo. Dessa vez não era só o irmão João lá dentro. Minha mãe estava também, de vestido branco, os braços estendidos para mim, chamando. E atrás dela, sombras se mexendo debaixo d'água, coisas que não eram pessoas, mas que sorriam com dentes afiados. Acordei com um grito, e tia Rosa veio correndo, ainda de roupão, o cabelo branco desarrumado. Foi só um pesadelo, murmurou, sentando na beira do colchão. Só um pesadelo. Mas não era. Porque quando olhei pela janela, vi uma luz fraca vindo do portão. Alguém tinha deixado uma vela acesa na calçada, bem na frente da casa. E ao lado dela, um papel dobrado com algo escrito à mão. Asterisco, a purificação vem pela água. Não fuja do chamado. Asterisco. Tia Rosa pegou o papel, leu, e amassou com força. Amanhã a gente vai na delegacia, disse. Isso é ameaça. Mas eu sabia que não adiantaria. A delegacia da cidade era um homem só, o Cabo Rodrigues, que ia na congada todo domingo e beijava a mão do irmão João. Ninguém ia nos ajudar. Eu preciso ir embora, falei. Tia Rosa não discutiu. Só assentiu, como se já soubesse que isso ia acontecer. Ela se levantou, foi até o armário e tirou uma caixa de sapatos debaixo da pilha de cobertores. Dentro, um maço de notas amarrado com elástico, um bilhete de ônibus usado pela metade e uma chave pequena, enferrujada. Isso aqui é tudo que eu tenho, disse, entregando o dinheiro. A chave é do quartinho dos fundos da casa da sua mãe. Se um dia você precisar voltar, tá lá. Engoli em seco. A chave pesava na mão como se fosse de chumbo. Obrigada. Ela não me abraçou. Só encostou a palma no meu rosto rápida como quem afasta uma mosca. Depois virou as costas e começou a arrumar a cama com movimentos bruscos, como se estivesse com raiva. Saí do quarto sem fazer barulho. Na sala, o rádio ainda estava ligado, sussurrando um samba antigo. Desliguei. O silêncio que ficou foi pior. Lá fora a noite estava quente e úmida, daquele jeito que gruda na pele. Andei até o ponto de ônibus sem olhar para trás, mas sabia que a vela ainda estava acesa na calçada. A cidade dormia, ou fingia dormir. As casas tinham as janelas fechadas, as luzes apagadas. Só o bar do seu Nin, na esquina, ainda estava aberto, com umas vozes roucas saindo de dentro.
O ônibus chegou 20 minutos depois vazio, exceto pelo motorista, que me olhou no espelho com cara de quem não queria problema. Até onde? Perguntou, mastigando algo. Rodoviária. Ele grunhiu, engatou a marcha. Quando passei o bilhete, ele nem conferiu. Só jogou no painel e acelerou. Pela janela, vi a última rua da cidade passar devagar. A igreja, o coreto da praça, o muro baixo do cemitério. Depois, só escuridão. A estrada era estreita, cheia de buracos, e o ônibus balançava a cada curva. Fechei os olhos, mas a imagem da vela não saía da cabeça. Asterisco, a purificação vem pela água. Asterisco. O motorista ligou o rádio. Era uma estação de notícias, falando de enchentes no norte do estado. Água de novo. Abri a bolsa, tirei o papel amassado que tia Rosa tinha jogado no lixo e alisei com os dedos. A letra era irregular, como se tivesse sido escrita com pressa. Ou com medo. Guardei o papel no bolso da calça. Não sabia por quê. Talvez porque no fundo eu também tivesse medo. A rodoviária era um galpão sujo com bancos de metal e um cheiro de mijo que não saía nem com desinfetante. Só tinha mais 3 pessoas esperando. Um homem dormindo com a cabeça encostada na parede, uma mulher com uma criança no colo e um rapaz magro, de mochila surrada, que fumava olhando para o nada. Sentei no canto mais afastado, perto de um poste de luz piscando. A mochila que tia Rosa tinha me dado anos atrás estava rasgada numa costura. Dentro só roupas velhas, um caderno de escola com anotações de quando eu ainda acreditava que ia terminar o ensino médio, e uma foto 3x4 da minha mãe, desbotada nas pontas. Ela estava sorrindo, mas era daquele sorriso que a gente faz quando não quer chorar. Tirei a foto, passei o polegar por cima. Não chorava havia meses. Não desde o dia em que encontraram o corpo dela na beira do rio, com as unhas cheias de terra e os olhos abertos como se ainda estivesse procurando algo. Ô moça! Levantei a cabeça. O rapaz magro estava em pé na minha frente, com o cigarro apagado entre os dedos. Tem fogo. Balancei a cabeça. Não fumo. Ele deu de ombros, jogou o cigarro no chão e pisou. Vai pra onde? Longe daqui. Ele riu, um som seco. Todo mundo aqui tá indo longe daqui. Olhei para ele direito pela primeira vez. Tinha uma cicatriz fina no queixo, como se alguém tivesse tentado cortar sua garganta e errado. Os olhos eram claros, quase amarelos. Você também? Perguntei. Também. Ficamos em silêncio. A criança da mulher começou a chorar, um choro fraco, cansado. O homem dormindo resmungou algo e virou de lado. O ônibus para a capital sai daqui a 1 hora, falou o rapaz. Se você tiver sorte, não vai lotar. Não respondi. Não sabia se queria sorte. Ele se sentou no banco ao lado, esticou as pernas. A mochila dele estava cheia de remendos, igual a minha. Eu sou o Lucas. Não apertei sua mão. Só assenti. E você? Pensei em mentir. Mas pra quê? Ana. Ele assentiu, como se já soubesse. Ana repetiu. Bom nome. Não era. Mas também não era isso que importava. O alto-falante chiou. Uma voz arrastada anunciou a chegada do ônibus de São Paulo com meia hora de atraso. O barulho dos passageiros descendo se misturou ao choro da criança, que agora mamava no peito da mãe, os olhos fechados, a boca movendo-se devagar. Se for esse mesmo, já tá cheio, disse Lucas, olhando pela janela. Mas sempre cabe mais um. Não me levantei. As pernas doíam de ficar tanto tempo sentada, mas era uma dor conhecida, quase confortável. O motorista do terminal apareceu na porta, coçando a barriga por baixo da camisa suja. Gritou algo sobre bagagem, sobre não atrasar a viagem. Ninguém parecia ouvir direito. Você vem? Lucas já estava de pé, a mochila no ombro. Não sei. Ele não insistiu. Só ficou ali, esperando, como se soubesse que eu precisava daquele tempo. O homem no banco ao lado ronco alto, a mulher balançava o filho nos braços, cantando baixinho uma música que eu não reconhecia. Tudo bem, falei por fim, pegando minha mochila. O ar lá fora estava mais fresco do que eu esperava. A estrada à frente brilhava molhada, como se tivesse chovido enquanto estávamos dentro. Lucas caminhou na minha frente, os passos largos, mas devagar. Não falamos nada até chegar na fila. 2, disse ele ao cobrador, entregando as notas amassadas. O homem olhava pra gente com cara de quem já viu tudo. Não pediu documento, não perguntou nada. Só deu os bilhetes e apontou para trás do ônibus. Fundão resmungou. Subimos. O cheiro de mofo e suor era forte, mas eu já estava acostumada. Lucas escolheu um banco vazio no corredor, perto de uma janela quebrada. Sentei do lado da parede, encostando a cabeça no vidro frio. Você tá com fome? Ele perguntou, tirando um pacote de biscoito da mochila. Não, mas peguei um mesmo assim.
Comemos em silêncio, ouvindo o motor engasgar antes de pegar. O ônibus começou a se mover devagar, como se também não tivesse pressa. Para onde você vai? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Não sei, ele respondeu, sem olhar para mim. Para algum lugar que não seja aqui. Assenti. Era a mesma resposta que eu daria. A estrada ficou escura depois que passamos os últimos postos de luz da cidade. Só as lanternas do ônibus iluminavam os rostos cansados dos outros passageiros. Alguns dormiam, outros olhavam para frente, como se esperassem algo. Você tem família? Lucas perguntou de repente. Tinha. Ele não falou mais nada. Não precisava. O ônibus balançava nas curvas, e eu fechei os olhos. Pensei na última vez que tinha visto minha mãe, no cheiro de café queimado da cozinha dela, no jeito como ela segurou minha mão antes de eu sair pela porta. Não chorei. Já tinha chorado demais. Eu também, disse Lucas, tão baixo que quase não ouvi. Abrir os olhos de novo foi como acordar. A estrada agora era reta, as árvores passavam rápidas demais para contar. O motor zunia constante. A gente poderia descer em qualquer cidade, falei. Poderia. Mas nenhum de nós se mexeu. O céu começou a clarear lá fora, uma luz cinza que não prometia nada. O ônibus parou num posto sujo, cheio de moscas. Lucas desceu para fumar, eu fui até o banheiro, que fedia desinfetante e mijado. Quando voltei, ele estava encostado na parede olhando pro nada. Vamos? Perguntei. Ele jogou a bituca no chão, pisou. Vamos. Subimos de novo. Desta vez, sentamos mais para frente, perto de um homem que roncava com a boca aberta. O ônibus arrancou antes que todos estivessem sentados. Você acha que a gente vai conseguir? Perguntei, sem saber direito o que queria dizer com isso. Lucas demorou para responder. Não sei, disse por fim. Mas acho que a gente pelo menos vai tentar. Era o suficiente. Fechei os olhos de novo. Desta vez, dormi. O sol já estava alto quando acordei. A cabeça latejava, a boca seca. Lucas dormia encostado na janela, a camisa amassada, o queixo levemente caído. O ônibus freou brusco, e ele se mexeu, esfregando os olhos. Chegamos? Murmurou voz rouca. Olhei pela janela, um terminal lotado, gente correndo com malas, vendedores gritando. O motorista anunciou o destino final no microfone chiado. Quase respondi. Ele se esticou, bocejou. Tirou um maço amassado do bolso, ofereceu. Balancei a cabeça. Depois. Desceu primeiro, eu atrás. O ar quente bateu no rosto. Lucas acendeu o cigarro, deu uma tragada longa. O que a gente faz agora? Olhei o relógio do terminal. 11h47. A gente anda.